Amém. O Senhor falou por simbolismo profético que a entrada, o caminho para o Santo dos Santos estava fechado. Santo dos Santos na Bíblia é um simbolismo para a presença de Deus. Deus falava pelo simbolismo profético como que ele ia abrir o caminho, mas que o caminho estava fechado. O Senhor falava pelo tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés foi dado por Deus, os objetos foram dados por Deus, os sacrifícios foram dados por Deus. O tabernáculo de Moisés tinha 2 ambientes. O primeiro ambiente, o lugar santo, o segundo ambiente, o Santo dos Santos. No primeiro ambiente, logo na entrada, tinha o altar de bronze, onde matava os animais, tinha uma bacia, porque tinha que lavar as mãos depois de matar os animais. Tinha na parte sul o candelabro, com 7 lâmpadas, uma peça totalmente de ouro, fundida em ouro, com 7 lâmpadas. Parece que o propósito era iluminar mesmo, acendia as lâmpadas para ficar claro quando precisava. Na parte norte do tabernáculo tinha a mesa dos pães da proposição, com 2 pilhas de 6 pães judaicos, representando as 12 tribos de Israel e como Deus é que supria para Israel. Tinha o altar também de incenso, queimava incenso de manhã, queimava incenso à tarde, representando as orações dos santos que subiam a Deus. E os sacerdotes trabalhavam aí. O Santo dos Santos ficava fechado, totalmente coberto. O lugar santo não era fechado, mas o Santo dos Santos era coberto, completamente fechado, com uma cortina muito grossa. E lá dentro tinha a Arca da Aliança, era uma caixa de madeira, de acácia, revestido de ouro, com uma tampa maciça de ouro, fundido em ouro, e fundido em ouro assim nas pontas, 2 querubins, olhando assim para a tampa, 2 querubins, e essa tampa era chamada propiciatório, aonde propiciava os pecados. Propiciar é aplacar a ira. No propiciatório aplacava a ira de Deus contra o pecado. Bom, e o Senhor determinou, tendo dado ele o tabernáculo, ele determinou que os sacerdotes tinham que ser da tribo de Levi, da família de Arão. Presta bem atenção no simbolismo, é um simbolismo profético, mesmo o tabernáculo, mesmo os objetos são simbolismos proféticos. O sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, da família de Arão, ninguém mais podia se autodeclarar sacerdote. É que era como se a pessoa estivesse dizendo, eu posso salvar a mim mesmo. Só podia ser sacerdote quem Deus tinha ordenado que fosse sacerdote. O sacerdote, ele era um mediador entre Deus e os homens, porque Deus está separado, o santo Deus está separado dos pecadores, porque ele é santo, e essa separação era simbolizada pelo Santo dos Santos. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos, porque Deus era santo, e Deus é santo, nós somos pecadores, e o caminho estava fechado, ninguém podia entrar. Você quer saber? Nem os sacerdotes entravam. O sacerdote principal entrava num dia do ano 2 vezes, mas nem os sacerdotes entravam, porque eles eram mediadores simbólicos, eles não eram de fato mediadores. Eles eram mediadores entre Deus e os homens, de uma maneira simbólica, profética. E como é que eles aproximavam o santo Deus das pessoas pecadoras, o santo Deus dos homens pecadores? Eles aproximavam, como Deus ordenou, por meio de sacrifícios de animais inocentes. Todos esses detalhes estão lá no livro de Levítico, aquele livro que a gente não gosta de ler, porque é o manual do sacerdote, cheio dos detalhes, a gente acha muito difícil. Além do mais, ele é muito simbólico. Mas os sacerdotes tinham que oferecer 5 ofertas de sacrifícios principais: oferta de holocausto, oferta pelo pecado, oferta pela culpa do pecado, oferta pacífica ou de comunhão, oferta de cereais. Essas eram ofertas principais. Tinha outros rituais também, tinha ritual só para a cura do leproso, tinha outros rituais e tinha o Dia Nacional da Expiação. O Dia Nacional da Expiação era um dia muito importante. Todo o povo do lado de fora, na frente do tabernáculo, inclusive os sacerdotes, que não entravam no Santo dos Santos, todo mundo para o lado de fora. Nesse dia o sacerdote principal entrava sozinho.
simbolizando que só uma pessoa ia abrir o caminho para o Santo dos Santos. Ele entrava sozinho, segundo o ritual, ele entrava primeiro com o animal, ele imolava o animal, ele sacrificava o animal, ele coletava o sangue, ele punha o animal sobre o altar de bronze, ele queimava o animal, normalmente ao longo do ano aspergia o sangue sobre o altar de bronze, significando expiação. O sangue estava cobrindo os pecados, Deus não via mais, Deus tinha perdoado, porque o inocente animal tinha morrido no lugar do pecador. Isso no dia a dia da vida. No dia nacional da expiação, matava o animal, imolava o animal, coletava o sangue, queimava o animal no altar de bronze, mas ele pegava o sangue, agora ele ia lá no Santo dos Santos, ele abria a cortina grossa e aspergia sobre a tampa, sobre o propiciatório, significando que a ira de Deus estava aplacada contra o pecado do homem, porque o inocente animal tinha morrido pelo sacerdote, pelos sacerdotes e pelos líderes. Aí o sacerdote, no dia nacional da expiação, saía do tabernáculo, tinha 2 bodes esperando lá. Como qualquer outro sacrifício, primeiro ele impunha a mão sobre o animal, significando que os pecados estavam sendo transferidos para o animal. Segundo os detalhes da cerimônia, alguém levava esse primeiro bode para o deserto, simbolizando que Deus estava tirando de Israel os pecados de Israel. Tinha um segundo bode, ele impunha as mãos, entrava com o bode, agora ele ia sacrificar pelo povo, pelo pecado do povo. O primeiro sacrifício foi pelo sacerdote principal, pelos sacerdotes e pelos líderes. O segundo era pelo povo. Imolava o animal, coletava o sangue, colocava o animal sobre o altar de bronze, queimava o animal, pegava o sangue, ia lá no Santo dos Santos, abria a cortina pela segunda vez, aspergia sobre a tampa, sobre o propiciatório. Essa aspersão estava dizendo que os pecados estavam expiados, cobertos, Deus não via mais, estavam perdoados. Os pecados estavam propiciados. A ira de Deus não estava mais irado, porque o inocente animal havia morrido no lugar do pecador. Tudo isso era simbólico, simbolicamente profético. Os sacerdotes não eram de fato mediadores, porque eles eram também pecadores, mas simbolicamente, profeticamente, eles estavam dizendo que havia necessidade de um mediador entre Deus e os homens, que realmente aproximasse Deus dos homens por uma oferta de sacrifício no lugar do pecador, que realmente resolvesse. E depois, esse simbolismo de que o sacerdote principal entrava no Santo dos Santos, é que quando viesse o mediador de fato, do sacrifício de fato, ele ia abrir o caminho para o Santo dos Santos, ninguém ia ficar pelo lado de fora. Então, todo esse simbolismo era para mostrar que o caminho não estava aberto, mas mostrava os princípios. Hebreus capítulo 9, verso 8. Pode seguir aqui na tela, aqui, fazendo favor. O autor de Hebreus acabara de descrever o tabernáculo de Moisés, como eu descrevi aqui. Hebreus 9, verso 8. Com isto o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário, o caminho do Santo dos Santos, ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Todo esse simbolismo era simbólico e profético, de fato não resolvia, porque os sacerdotes não eram de fato mediadores, eles só simbolizavam, eles também eram pecadores, e também o animal morrer no lugar de um ser humano também não resolve. E também um homem morrer por outro homem também não resolve, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o simbolismo estava ensinando que precisava de um mediador entre Deus e os homens, que ia resolver o problema do pecado, aproximando o santo Deus dos homens pecadores, porque através desse sacrifício eles seriam perdoados e o problema do pecado seria resolvido. E o simbolismo profético por si só mostrava que o caminho do Santo dos Santos estava fechado, porque os sacerdotes trabalhavam no lugar santo e não podiam entrar.
E uma vez no ano, o sacerdote principal, ele entrava 2 vezes no Santo dos Santos, mas ele também não abria o caminho, pois ele também era pecador. Tanto é que ele fazia o ritual, fechava a cortina e ficava para o lado de fora. Nem os sacerdotes entravam, nem o sacerdote principal entrava, e quando ele entrava, ele de fato não abria o caminho, porque ele ficava para o lado de fora o resto do ano, até repetir de novo o ritual na data certa, no mês certo, no dia certo, como Deus havia falado. Bom, com isso Deus estava indicando que quando o Messias viesse, o Messias ia abrir o caminho do Santo dos Santos. Ele não só ia entrar lá com o sangue dele, mas ele abriu o caminho para todo mundo. Ele ia abrir porque ele é uma pessoa singular. E antes de falar da singularidade da pessoa de Jesus, nós vamos falar da profecia de que Jesus ia ser esse sacerdote definitivo, do sacrifício definitivo, que ia realmente abrir o caminho do Santo dos Santos. Tem um salmo muito importante na Bíblia, é o Salmo 110. Vou fazer uma promessa aqui, se o Senhor me abençoar e me der vida, eu vou pregar sobre o Salmo 110. Pensa no salmo importante. A Bíblia toda é importante. A Bíblia toda é importante. O Salmo 23 é importante. Mas, irmãos, o Salmo 23 não é citado uma vez na Bíblia, no Novo Testamento. O Salmo 110 é citado muitas vezes. Esse salmo é importantíssimo. Outro dia falaremos do salmo, mas hoje vamos falar do verso 4. O verso 4 diz assim, Salmo 110, verso 4. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote para sempre. Arão não era para sempre. Os descendentes de Arão não era para sempre, nem o tabernáculo de Moisés era para sempre. O tabernáculo de Moisés foi incorporado no templo de Salomão e também não é para sempre. Jesus disse que o templo ia cair, está no chão, praticamente há 2000 anos, não era para sempre, era um simbolismo profético, mas quando o Messias viesse, ele seria sacerdote para sempre. Ele não veio para realizar simbolismo profético, ele veio para realizar o simbolismo profético, de tal maneira que ele é o sacerdote para sempre. Por que ele é o sacerdote para sempre? Ele é eterno, ele não morre, ele é santo, não precisava sacrificar por ele mesmo, ele é puro e ele é totalmente singular. Na eternidade passada, quando Deus começou a criar todas as coisas, sabe o que tinha na divindade? Tinha Pai, Filho e Espírito Santo, o trino Deus que criou todas as coisas, mas não tinha lá um Deus homem, Deus sem pecado, porque Jesus não havia se tornado homem. Mas quando a humanidade se distanciou de Deus, o Senhor passou a dizer da vinda de Jesus, de maneira clara, de maneiras simbólicas. Jesus está por toda parte no Velho Testamento, ele é o ápice do Velho Testamento, Jesus está por toda parte. Ele está em Gênesis 3,15, ele é a semente da mulher, ele está no quase sacrifício de Isaac, ele está por toda parte, ele está ali na promessa que Deus fez a Abraão, em ti serão benditos todos os povos da terra, possível somente em Jesus. Ele está na bênção de quando Jacó abençoou Judá, ele está nos sacrifícios de Moisés, ele está por toda parte. Senhor Jesus, no deserto, ele é simbolizado pela pedra, pela água que sai da pedra, ele é simbolizado até pelo maná. Ele falou em João 6, foi meu Pai que mandou o maná, e é o Pai que enviou o pão vivo que desceu do céu. O maná estava simbolizando Jesus. Jesus está por toda parte no Velho Testamento, ele é o ápice do Velho Testamento. Na eternidade passada, Pai, Filho e Espírito Santo. Num dado momento, para cumprir as Escrituras, Jesus tornou-se homem da tribo de Judá, da família de Davi, nascido de uma virgem em Belém da Judéia, para cumprir muitas profecias,
mas aqui nós estamos falando dos dois ofícios simbolizados por Melquisedeque. Melquisedeque, no livro de Gênesis, ele era sacerdote e era rei. O Senhor Jesus nasceria na tribo de Judá, na família de Davi, para ser o rei prometido a Davi, o rei eterno de um reino eterno, e nele se cumpre a promessa que Deus fez a Davi, que a dinastia de reis de Davi jamais teria fim, e a dinastia de reis de Davi, através de Davi, não tem fim, porque Jesus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, por toda a eternidade. Ele se tornou homem para ser rei de um reino eterno, da tribo de Judá, da família de Davi, como Deus disse. Sendo ele da tribo de Judá, ele não nasceu para ser o sacerdote levítico da ordem de Arão. Aqueles eram sacerdotes simbólicos, era um simbolismo profético. Ele não nasceu para matar animais. Ele não nasceu para abrir a cortina do Santo dos Santos daquele jeito que eles abriam e aspergir o sangue. Tudo isso era simbólico. Ele nasce na tribo de Judá, na família de Davi, para ser o rei eterno de um reino eterno da descendência de Davi, e para ser o sacerdote que realizou o simbolismo profético. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, no resolver o problema do pecado, aproximando o santo Deus dos homens, por meio do sacrifício de si mesmo. Ele é o sacerdote perfeito do sacrifício perfeito, por isso ele sacia a justiça de Deus, ele sacia o amor de Deus, porque ele é totalmente singular. O sangue de animais era apenas simbólico, e não adiantava um ser humano morrer pelo outro ser humano, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas quando Jesus tornou-se homem, ele se tornou o Deus homem, homem-Deus, sem pecado. Humilhou-se no tempo e no espaço, deixando a glória do céu, para no último dia de sua vida, como sacerdote que faz a mediação entre Deus e os homens, resolvendo o problema do pecado por meio de sacrifício. Ele fez a mediação entre Deus e os homens, resolvendo o problema do pecado no oferecer a si mesmo. O Deus homem, homem-Deus, sem pecado, morreu por nós, e assim ele abriu o caminho do Santo dos Santos. Ele não abriu o caminho do Santo dos Santos com sangue de animais. Sangue de animais simbolizavam Jesus. Ele não abriu o caminho como o sacerdote principal abria, de uma maneira simbólica. Aquilo não resolvia, porque aquele sumo sacerdote era pecador, e o sangue de animais era simplesmente simbólico. Ele tornou-se homem para, como sacerdote da nossa confissão, sacerdote santo, puro, perfeito, resolver o problema do pecado através do sacrifício de si mesmo. Quando Jesus passou pela paixão de Cristo, quando Jesus morreu por nós, não esqueça disso, ele tinha poder para não morrer por nós. Ele podia ter cegado todo mundo na hora, ele podia ter paralisado todo mundo na hora, ele podia ter matado todo mundo na hora, ele podia ter rogado ao Pai que enviaria anjos, mas ele deixou claro ao longo do seu ministério que ele iria para Jerusalém, morrer, ser crucificado, ressuscitar. Ele deixou isso claro várias vezes. Ele disse que era a hora dele e que a hora não tinha chegado, mas foi chegando a hora. 6 dias antes da morte de Jesus, os gregos quiseram ver Jesus, judeus gregos quiseram ver Jesus. Em João 12 ele diz: chegou a hora. Se o grão de trigo não cair e morrer, ele não produz fruto. Chegou a hora, está chegando a hora, eu vou ter que morrer. O sacerdote perfeito do sacrifício perfeito tinha que morrer por nós, para que Deus se aproximasse de nós e nós de Deus, abrindo o caminho do Santo dos Santos. Chegou a hora.
porque após a sua morte e ressurreição, haveria o derramar do Espírito Santo, e o Evangelho a ser pregado entre todos os povos e nações. E os gregos já estavam procurando Jesus, ele nem tinha morrido. 6 dias antes, eles procuraram Jesus, e Jesus disse: chegou a hora. E antes mesmo dele morrer, e depois desses 6 dias antes, uma mulher lava os pés de Jesus com seu cabelo e lágrimas, e joga um perfume bem caro, e quando as pessoas morriam, elas eram embalsamadas com ervas aromáticas e perfumes e tudo mais. E Judas Iscariotes: olha, está gastando esse perfume aí, jogando aí no chulé do Senhor, não é o caso. E o pessoal reclamando: que mulher é essa que está jogando esse perfume aí nos pés de Jesus? Ele disse: ela está preparando o meu corpo para o meu funeral. Isso antes de morrer, possivelmente 2 dias antes, ele começou a dizer: está chegando a hora, está chegando a hora. Pedro cortou a orelha de Malcolm, e Jesus é o Deus homem, homem Deus, colou na mesma hora, sem sacrifício. Ele disse: Pedro, não foi para isso que eu vim para essa hora. Ele passa pela paixão de Cristo, tendo todo o poder do mundo para não morrer por nós, mas ele veio morrer por nós. Ele queria morrer por nós, ele escolheu morrer por nós. Ele disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a tomo de volta. Ele quis morrer. Ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele falou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, para muitos. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, porque ele é o Deus homem, homem Deus. Ele pode falar e pode cumprir. Ele disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ele quis morrer por nós. Ele quis se tornar o sacerdote, não da ordem levítica, arônica, simbólica, mas o sacerdote definitivo, do sacrifício definitivo, aquele que cumpriu o simbolismo profético da tribo de Judá, da família de Davi, sendo simultaneamente rei e simultaneamente sacerdote e simultaneamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele não é literalmente um cordeiro. O cordeiro era o simbolismo. Ele é o Deus homem, homem Deus, que morreu naquela cruz por nós sem pecado. Por isso que ele é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Por isso que ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: porque pelo sacrifício de si mesmo, Jesus abriu o caminho para o Santo dos Santos. E agora nós não estamos falando de um quartinho escuro onde tem arca. Nós estamos falando da própria presença de Deus, simbolizado pelo quarto escuro onde tinha arca. E Jesus morreu por nós e abriu o caminho do Santo dos Santos. A palavra de Deus diz que ele está à direita de Deus Todo-Poderoso. Ele está à direita da majestade. A direita quer dizer isso: ele não está em cima, ele não está embaixo, ele é um com o Pai e o Espírito Santo. Jesus não é um Deus menor, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E lá na Trindade, ele faz a expiação, os nossos pecados estão cobertos, Deus não vê mais, estão perdoados, porque Jesus morreu por nós. Lá na Trindade ele faz a propiciação, a ira de Deus está aplacada, porque ele morreu por nós. E lá na Trindade agora tem, por toda a eternidade, um Deus homem, homem Deus, sem pecado, que vive para interceder por nós. Não está mais limitado no tempo, no espaço, está exaltado à direita de Deus Pai, e aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele ali está. E quem recebe Jesus, recebe o Trino Deus. Quem recebe Jesus, recebe o Espírito Santo. Quem recebe Jesus, recebe o Pai, porque é assim que funciona Deus.
Jesus disse: aquele que ama guardará os meus mandamentos. Meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quando nós recebemos Jesus, nós estamos recebendo o Trino Deus. E quando nós recebemos Jesus, nós estamos recebendo o Deus homem, homem Deus, que abriu o caminho do Santo dos Santos. Quando nós recebemos Jesus, nós estamos recebendo aquele que faz a expiação, a propiciação dos nossos pecados pelo sacrifício de si mesmo. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O seu sacerdócio é para sempre, o valor do seu sacrifício é para sempre, o perdão de pecados é para sempre, a vida eterna é para sempre, ser filho de Deus é para sempre. E ele não fez com sangue de animais, ele fez com o seu próprio sangue. A palavra de Deus, ela é muito simbólica e muito profunda. Tem hora que como pregador dá até medo, porque falar: Senhor, misericórdia. Eles vão falar que eu falo muito, eles vão falar que eu falo complicado. Mas é um pouco complicado mesmo, porque Deus é profundo e a palavra de Deus é profunda e ela é simbólica. Quando Jesus se torna homem e morre por nós, ele abre o caminho para o Santo dos Santos e automaticamente ele se torna mediador da nova aliança. Não existe remissão de pecados sem derramamento de sangue. No Velho Testamento tinha perdão de pecados com derramamento de sangue de animais, mas era simbólico. Em si os animais não resolviam, nem Arão resolvia, mas resolvia por simbolizar Jesus, e quando havia arrependimento de pecados, resolvia por simbolizar Jesus, mas não resolvia automaticamente. Por isso que Samuel falou para Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Por isso que Oséias falou: misericórdia eu quero e não sacrifício. Sacrifício era um simbolismo. Em si não resolvia, mas quando resolvia porque simbolizava Jesus e havia arrependimento de pecados. E através da remissão, derramamento de sangue dos animais, que em si não resolvia, mas por simbolizar Jesus, resolvia, tinha perdão de pecados. Na velha aliança, pecados eram perdoados com derramamento de sangue, o inocente animal morrendo pelo pecador, e resolvia não pelo animal, resolvia porque era um simbolismo profético dado por Deus, simbolizando Jesus e profetizando Jesus. Na nova aliança também não tem perdão de pecados sem derramamento de sangue, mas a diferença é que é o sangue de Cristo. Não tem aliança sem derramamento de sangue, mas na nova aliança é o sangue de Cristo. Muita atenção agora, porque é um conceito que nem sempre as pessoas entendem direito. Quando a gente fala nova aliança, a gente pensa: ei, coisa velha não tem valor. Velha aliança não tem valor. Não é bem assim. A velha aliança não é tão velha e a nova aliança não é tão nova. Em termos de princípios, elas são iguais. Em termos de moralidade, elas são iguais. No Velho Testamento tinha que se arrepender dos pecados e crer em Deus. No Novo Testamento tem que se arrepender dos pecados e receber como Jesus, Senhor e Salvador. Na Velha Aliança tinha um sacerdote, simbolicamente profético, mediador entre Deus e os homens, que resolvia o problema do pecado no sacrificar animais. Na Nova Aliança, o sacerdote é Jesus. Ele não é o simbolismo, ele é o cumprimento do simbolismo. Diferente de Arão, ele é eterno. Diferente de Arão, ele é santo. Diferente de Arão, ele é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade. Ele tornou-se homem para resolver o problema do pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Na velha aliança, o sacerdote principal entrava no Santo dos Santos para fazer a expiação, a propiciação. Jesus entrou no Santo dos Santos, que é a própria Trindade, Deus na Trindade, para fazer a expiação, a propiciação dos nossos pecados pelo sangue de si mesmo, pelo sangue dele. O que tem de novo na nova aliança? Não são os princípios, são os mesmos princípios.
Não é a moralidade, é a mesma moralidade. Adultério é pecado no Velho Testamento, é pecado no Novo. Jurar falsamente é pecado no Velho Testamento, é pecado no Novo. Ser corrupto é pecado no Velho e no Novo. Ser injusto é pecado no Velho e no Novo. Mentir é pecado no Velho e no Novo. Cobiçar é pecado no Velho e no Novo. As alianças têm os mesmos princípios, mesma moralidade. O que faz de novo na nova aliança? Na nova aliança não precisa do tabernáculo de Moisés. Na nova aliança não precisa do templo de Jerusalém, está no chão. Ele deve sim ser levantado pelo anticristo, mas isso é outra história. E se é coisa de anticristo, coisa boa não é. Na nova aliança não precisa mais do templo. Na nova aliança não precisa do tabernáculo de Moisés. Na nova aliança não precisa matar animais. Na nova aliança não precisa nada disso, porque o sacerdote é Jesus, e o sacrifício que purifica é o sacrifício do corpo de Cristo, o sacrifício perfeito do sacerdote perfeito, não precisa ser repetido. O simbolismo profético do sacrifício de animais era repetido, porque não era o final, não era o definitivo. O sacerdote ficava velho, outro assumia. O nosso sacerdote não fica velho. E o sacrifício de Jesus na cruz sacia toda a justiça de Deus, todo o amor de Deus. E por isso que ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus homem, homem Deus, sacerdote, rei, Cordeiro de Deus para sempre. E através do sacrifício de si mesmo, ele morreu pelos nossos pecados. Jesus quis morrer por nós. Como Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, existe uma unidade plena, difícil até da gente entender, porque Deus no esplendor de sua glória é difícil mesmo. Mas Jesus, enquanto homem, estava totalmente submisso ao Pai. Se tem uma coisa que Jesus não escondeu, é que ele estava submisso ao Pai. Se tem uma coisa que Jesus não escondeu, é que ele foi enviado pelo Pai. Jesus disse: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele também disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele também disse no Getsemane: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não como eu quero, mas como tu queres. Jesus também disse: meu irmão, minha irmã, minha mãe, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ele também disse: nem todo o que me diz, Senhor, 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 entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ele também deixou claro que ele não funciona independente do Pai. Ele disse: eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Ele faz em plena unidade com o Pai e o Espírito Santo na Trindade. De tal modo que Jesus falou que o ensino dele era o ensino do Pai, que os milagres dele eram os milagres do Pai, porque quando ele fazia milagre, ele fazia na unidade da Trindade. O Pai estava envolvido, o Espírito Santo estava envolvido. Tanto ele disse: o meu ensino é do Pai, meus milagres é do Pai, dada a unidade de pessoas na Trindade, operando simultaneamente. Mas ele podia ter dito, como ele disse: se eu expulso o demônio pelo Espírito Santo, é porque o reino de Deus chegou. É assim que funciona Deus na Trindade. Então ele foi enviado pelo Pai, trabalhou em plena unidade com o Pai, estava conectado no Pai e no Espírito Santo o tempo todo, mas não se engane, ele também quis morrer por nós. Tem um salmo profético, profetizando sobre a decisão de Jesus na Trindade, diz assim: ofertas e sacrifícios não quisestes. Como solução total de pecado, não. Holocausto e oferta pela culpa de pecado, não te agradaste. Estou aqui. No manuscrito está escrito a meu respeito, na Bíblia está escrito a meu respeito: faça segundo a tua vontade. E a vontade do Pai é que ele se tornasse homem, morresse por nós, sendo o sacerdote perfeito do sacrifício perfeito,
que abriu o caminho do Santo dos Santos para nós. Então, o simbolismo do tabernáculo de Moisés mostrava que o caminho para o Santo dos Santos estava fechado e revelava os princípios pelos quais seria aberto. Mas estava fechado, tanto é que os sacerdotes ficavam para o lado de fora, o povo no dia nacional da expiação, que nunca entrava, não podia entrar no tabernáculo, ficava para o lado de fora, e mesmo o sacerdote principal que entrava e não ficava lá e não entrava mais, até poder repetir de novo o ritual. Quer dizer, o próprio simbolismo mostrava que não estava aberto, mas Jesus veio e abriu. Ele é o sacerdote dos bens realizados. Presta bem atenção aqui. Ele é o sacerdote dos bens realizados. Quando Jesus grita na cruz, tudo está consumado. Ele dá um grito. Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A cortina do Santo dos Santos rasgou. Aquilo que era um simbolismo da presença de Deus, porque Deus não está naquele quartinho escuro, simbolizava a presença de Deus, e até eles não podiam entrar, que eles morreriam, mas a cortina rasgou de cima a baixo, porque pelo sangue de Jesus o caminho está aberto. Quando ele gritou, tudo está consumado, ele estava dizendo, sabe as profecias de que eu ia me tornar homem de uma virgem, de Belém da Judeia, ou da descendência de Davi, que eu seria traspassado pelas transgressões, moído pelas iniquidades, que o castigo que traz a paz estava sobre mim, que pelas minhas pisaduras eles são sarados, perdoados, salvos, se tornam filhos de Deus. Quando ele gritou, tudo está consumado, ele estava dizendo, está se cumprindo as profecias, está se cumprindo o simbolismo profético do tabernáculo, está se cumprindo a mediação simbólica profética de Arão em Jesus, e está se cumprindo a oferta do sacrifício perfeito que aproxima Deus Santo dos pecadores, pelo perdão de pecados que há no sangue de Jesus, pois no sangue de Jesus os pecados são expiados, cobertos, Deus não vê mais, estão perdoados. No sangue de Cristo os pecados estão propiciados, a ira de Deus está aplacada, porque o Deus homem, homem Deus, morreu por nós naquela cruz. Hebreus 9, verso 11. Acompanhe aqui na tela, fazendo favor. Vou ler vários versos agora, acompanha. É um pouco difícil mesmo, irmão, porque o autor de Hebreus disse assim, eu não vou lidar com o princípio elementar. Ele resolveu, porque os hebreus estavam querendo desviar, ensinar profundamente sobre a pessoa e a obra de Jesus. Hebreus 9, verso 11. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, é a mesma coisa que dizer, tudo está consumado, tudo está cumprido. O sacerdote perfeito do sacrifício perfeito se entregou, o caminho dos santos está aberto. Ele é o sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação. O autor de Hebreus fala várias vezes que parece ter lá no céu uma réplica do tabernáculo de Moisés e que Jesus teria entrado no Santo dos Santos ali. Possivelmente tem mesmo, eu não fui lá nas regiões celestiais, e o autor de Hebreus cita isso várias vezes. Muitos teólogos pensam que é assim mesmo, tem o tabernáculo simbólico lá, e deve ter, eu não fui lá, tá bom, mas não estou falando que não tem, mas eu particularmente penso que isso é só um simbolismo, porque não tem nada mais santo dos santos que Deus na Trindade. Tendo morrido pelos nossos pecados, ele está exaltado à direita de Deus Pai, e é ali que ele é o sacerdote para sempre. Ali que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, em plena unidade com o Pai e Espírito Santo, no esplendor da glória de Deus. E é ali que ele nos declara justo por ter morrido por nós. Por isso que o verso 12 diz, ele entrou no Santo dos Santos, que me parece aí é Jesus na Trindade, talvez foi no Santo dos Santos de um tabernáculo réplica aqui da terra, lá no céu, talvez sim, não estive lá, mas seja lá onde for que ele não entrou com sangue de animais, entrou com o sangue dele. Verso 12,
e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Tendo um sacerdote perfeito, do sacrifício perfeito, morrido por nós, automaticamente ele se tornou o mediador da nova aliança. A nova aliança é igualzinha à velha nos princípios, é igualzinha à velha na moralidade. A diferença é que não precisamos da parte cerimonial da lei de Moisés. Não precisamos de Arão, não precisamos do tabernáculo de Moisés, não precisamos de sacrifício de animais, porque o sacerdote perfeito do sacrifício perfeito, com o seu sangue nos purifica definitivamente dos nossos pecados e nos leva para a presença de Deus. Ele não fez um simbolismo que entra e sai, de esperar o ano inteiro, entra de novo e sai. Agora, todo dia, pela vida de oração, você pode entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus você é filho de Deus. Pelo sangue de Deus você é digno, você é santo, você é puro, você é recebido como filho de Deus. Você pode entrar e entrar com ousadia. Eu queria dizer também que é maravilhoso orar citando os nomes de Deus. Eu faço isso. Mas eu queria dizer para você que é muito mais do que isso. Talvez nós não entendemos, é mais do que isso. Na Bíblia, os nomes para Deus em hebraico é El, significa Deus. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. El Elyon, o Altíssimo, acima de tudo e de todos. Elohim, plural de El, que aplica-se à Trindade quando aparece ali em Gênesis 1. Você tem Adonai, o Senhor Supremo. Você tem o Eu Sou, significa eterno. Porque Deus é hoje o que Ele foi ontem, o que Ele sempre será. O Eu Sou significa eterno. Os reformadores da Reforma Protestante pegaram as consoantes do Eu Sou, Yahweh, botaram as vogais de Adonai e deu Jeová em português. Eu não gosto de falar Jeová, porque os judeus não pronunciam esse nome para não usar o nome de Deus em vão. E nós e os reformadores botaram as vogais para dar uma pronúncia naquele nome que eles nunca pronunciam. Então eu não gosto de falar de Jeová, eu gosto de ir pela linha aí que os judeus evitam a pronúncia, eles falam o significado. O Eu Sou significa que Deus é o eterno. Então, quando você entrar no Santo dos Santos, você pode falar Adonai, você pode falar El, você pode falar El Shaddai, você pode falar El Elyon, você pode falar Eterno, o Eu Sou, você pode falar os nomes de Deus. Eu faço isso. Mas eu queria dizer para você que é mais do que isso. Talvez a gente não tenha entendido. Porque quando a gente entra no Santo dos Santos, aquele que abriu o caminho, Jesus, falou que é para nós chamarmos Deus de Pai. Porque nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, é para chamar Ele de Pai. Não quer dizer que não é para chamar os nomes de Deus. Eu acabei de falar, eu gosto na oração de falar Adonai, eu gosto de falar El Shaddai, eu gosto de falar o Eterno, eu gosto, mas não se esqueça, aquele que abriu o caminho do Santo dos Santos, quer que eu e você o chamemos de Pai. O relacionamento é mais de intimidade, de pai para filho. Dependendo do pai terreno que a gente teve na terra, alguns dizem que é até difícil chamar Deus de pai, porque aquele pai não era muito bom. Mas não confunda pai celestial com pai terreno. Entra no Santo dos Santos e chama Deus de Pai. Não está proibido chamar os nomes de Deus, hein? Não está proibido. Eu gosto de falar que Ele é o Eterno, como eu gosto de falar que Ele é Adonai, como eu gosto de falar que Ele é o Shaddai, mas não esqueça, aquele que abriu o caminho do Santo dos Santos, falou que é para chamar Ele de Pai, Pai, em nome de Jesus. E quando você chamá-lo de Pai, dada a unidade das pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, ei, você está dentro da Trindade, irmão, você está dentro, você chama Deus de Pai, Ele manda Jesus derramar o Espírito Santo sobre você, tudo acontece,
Ele nos orienta, nos ensina, nos ordena a chamar Deus de Pai. Capítulo 9, verso 15. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança. O que tem de novo na nova aliança, não tem sacerdócio de Arão, não tem sacrifício de animais, não tem lugar escuro com a arca. Agora a gente entra direto na presença de Deus. Eu não quero ofender ninguém, esse não é o propósito. Às vezes a gente faz umas cerimônias, entrando a arca aqui e ali, dado que a arca simbolizava a presença de Deus, e dado o simbolismo ali do momento, não tem nada de errado, mas eu queria só dizer para você, não precisa nada disso. Não precisa entrar uma arca aqui para a gente saber que a presença de Deus está aqui. Não precisa entrar uma arca aqui, um monte de gente fazendo uma procissão, para você entrar diante da presença de Deus e entrar com ousadia. Capítulo 10, em algum momento ele vai dizer que tudo isso é apenas um simbolismo, sombra do perfeito. Então o autor de Hebreus entra no Salmo profético, capítulo 10, versos 5 a 7. É Jesus na Trindade dizendo, eu quero morrer por eles. Salmo profético, Salmo 40, versos 6 e 7. Hebreus 10, 5, 6 e 7. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste, era só símbolo, não resolvia. Mas preparaste um corpo para mim. Verso 6, não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado, era só símbolo. Então Jesus disse, eu estou aqui. No rolo do livro está escrito ao meu respeito, na Bíblia está escrito ao meu respeito. Nos manuscritos está escrito ao meu respeito. E ele continua dizendo, eu estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele quis se tornar homem e morrer por nós. Ele quis se tornar homem e morrer por nós. Então, no ápice do ensino do autor de Hebreus sobre o sacerdócio de Jesus, é o único autor do Novo Testamento que gastou com esse assunto, no capítulo 7 ao capítulo 10, deu uma introdução no 4 e no 5, mudou um pouco de assunto e voltou com tudo do 7 ao 10, ele chega no ápice do ensino, 10, 19 e 20. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. O que ele está dizendo é, o caminho estava fechado. O simbolismo profético mostrava que estava fechado. Os sacerdotes faziam os rituais e não entravam. O sacerdote principal entrava uma vez e depois continuava sem entrar, até fazer o ritual de novo. Pelo sangue de Jesus, pode entrar todo dia. Pelo sangue de Jesus, nós não estamos para o lado de fora, mas entra com ousadia, porque em Jesus nós somos filhos de Deus, em Jesus somos purificados, somos amados, somos o templo do Espírito Santo. Jesus, o sacerdote perfeito, do sacrifício perfeito, ele abriu o caminho, de tal maneira que nós podemos entrar com ousadia do Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Eu queria que você olhasse aqui para mim, para quem sabe você vai compreender. Você está achando que esse pão é meio diferente, porque ele é um pão judaico, ele é meio diferente mesmo. Sabe o que significa esses sinais aqui? Esses símbolos? Muita atenção. O tabernáculo de Moisés era um simbolismo profético. Indicava que o caminho não estava aberto. Indicava que o caminho ia abrir e como Deus ia abrir o caminho. Esses dois símbolos aqui significam que o caminho já está aberto. Por isso que é em memória. Este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória. Ele já se tornou o sacerdote perfeito do sacrifício perfeito. Ele já morreu por nós. Ele já gritou lá na cruz, tudo está consumado.
Na hora que ele gritou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado, a cortina abriu, o caminho está aberto. Esse simbolismo aqui é em memória. Na nova aliança não precisa do tabernáculo de Moisés, precisa saber que ele existiu e o significado dele. Não precisa levantar mais o tabernáculo de Moisés, era um simbolismo profético do que ia acontecer. Esses dois símbolos aqui já aconteceu. Eu já morri, o Deus homem, homem Deus, eu já morri. O meu sangue vai purificar, meu sangue vai fazer expiação, meu sangue faz propiciação, o caminho está aberto, faça isso em memória, o caminho já está aberto, ele quis morrer por nós, ele morreu por nós, o caminho está aberto. Este é o meu corpo que é dado por vocês, faça isso em memória de mim. Pão judaico sem fermento simboliza que não tem pecado. A gente, por ter dificuldade de achar pão judaico, faz a ceia com pão da padaria mesmo, porque, para falar a verdade, não é lei de Moisés, que não pode fazer de outra maneira. Mas, muito bem-vindos, irmãos que estão chegando, que bênção que chegaram. A gente inverteu a ordem aqui dos cultos, para chegar todo mundo. Diáconos, fique esperto aí, que vai precisar de cadeira, fazendo favor. E este segundo símbolo aqui, ó, simboliza, este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Que tem de novo na nova aliança? Não precisa de Arão, tem Jesus. Não precisa de sacrifício de animais, tem Jesus. Não tem sangue de animal simbolizando expiação, propiciação. Tem o sangue definitivo de Jesus, que faz a expiação e que faz a propiciação. Então, tabernáculo de Moisés não precisa mais, mas por favor, olha para mim agora. O tabernáculo de Moisés não precisa mais, mas esses dois símbolos, até que ele venha em memória de mim. Até que ele venha em memória de mim, já foi realizado, o caminho já está aberto. A gente tem que entrar pela vida de oração, tem que entrar pelo arrependimento de pecado. Lá no Velho Testamento, as cerimônias não eram automáticas, no Novo Testamento também não. Muitas vezes eles estavam matando animais e o Senhor dizia que não tinha alegria nenhuma com aquilo ali, porque misericórdia eu quero e não sacrifício. Deus queria que eles fizessem os rituais, mas de fato se arrependendo e de fato perdoando as pessoas. A mesma coisa a ceia do Senhor. Não tome a ceia de maneira indigna, faça em memória de mim até que ele venha, mas de maneira digna, arrependendo os pecados e perdoando quem nós tivermos que perdoar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que pecaram contra mim. Então, esses dois símbolos não estão anulados. Não precisa de tabernáculo de Moisés, mas esses dois aqui, até que ele venha em memória, porque ele já é o sacerdote perfeito, do sacrifício perfeito, que abriu o caminho para o Santo dos Santos. E quando você entrar na presença de Deus, irmão, acabamos de ler, entra com ousadia. Se você quiser aprender um pouco os nomes de Deus, para citar os nomes de Deus na oração, porque eu adoro citar os nomes de Deus na oração. Mas, em algum momento na vida, você tem que aprender a chamá-lo de Pai e se relacionar com Ele como seu Pai Celestial. Vou pedir para vocês abaixarem a cabeça. Você vai entrar no Santo dos Santos de maneira silenciosa. Eu gosto de oração barulhenta, mas nesse momento é oração silenciosa. Fala com seu Pai Celestial. Você acabou de ouvir falar de Jesus, que abriu o caminho do Santo dos Santos. Fala com seu Pai Celestial. Converse com Deus. Abre o seu coração. Pede a bênção dEle. Agradeça por Jesus que morreu por você e abriu o caminho. Agradeça por Jesus, porque em Jesus você é filho de Deus. Agradeça por Jesus, porque é por causa de Jesus que você tem o Espírito Santo. Agradeça por Jesus, que é por causa dele que você é batizado no Espírito Santo. Agradeça por Jesus, é por causa dele que você é filho de Deus e tem a vida eterna.
aí no Santo dos Santos, de uma maneira particular, bem silenciosa, converse com seu pai, chama ele de pai. Se você tiver dificuldade de chamar Deus de pai, chama agora, mesmo com toda a dificuldade, pede ajuda. Senhor, eu quero chamá-lo de pai. O Senhor é Deus. Às vezes eu quero gritar que o Senhor é Deus. O Senhor é poderoso, eu quero gritar que o Senhor é todo poderoso. Mas eu também quero chamá-lo de pai. Também quero me relacionar com o Senhor como meu Pai celestial, que me ama e me amou de tal maneira que deu seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, e eu tenho Jesus, eu tenho vida eterna. Conversa com seu Pai celestial, chama de Pai, pede perdão dos seus pecados, pois a Bíblia nos ensina a tomar a ceia de uma maneira digna, e se envolve pedir perdão dos pecados. Enquanto eu estiver orando, ou você ora também, Pai celestial, obrigado pela profundidade da tua palavra. O autor de Hebreus disse que não ia lidar com princípios elementares, que ele ia entrar na profundidade, e na profundidade ele entrou. Tínhamos que compreender o Velho Testamento, até para compreender o que esse autor estava escrevendo sobre a pessoa e a obra de Jesus. Obrigado pela tua palavra, obrigado por Jesus. Obrigado porque ele cumpriu as profecias, obrigado porque ele nasceu na tribo de Judá, da família de Davi, para ser simultaneamente rei e sacerdote. Obrigado porque ele é o único mediador entre Deus e os homens, porque é o único Deus, homem, Deus, sem pecado, que podia morrer por nós, abrindo o caminho para o Santo dos Santos e criando a possibilidade de nós sermos filhos e filhas de Deus. Como nós temos dificuldade de lembrar que nós somos teus filhos e filhas, e como temos dificuldade de relacionar com o Senhor dessa maneira, mas a palavra do Senhor nos ensinou, entra no Santo dos Santos com ousadia. Dê ousadia agora ao teu povo, Senhor, e dê paz do Espírito Santo. Conforme eles estão orando de maneira silenciosa e pedindo perdão de pecados de maneira silenciosa, e conforme eles estão perdoando quem eles tiverem que perdoar, Senhor, derrama do teu Espírito Santo sobre o teu povo, dê alegria para cada um deles, que eles saiam dessa igreja com alegria, sentindo a presença do Senhor e a paz do Senhor, e gratos por Jesus, pelo amor e pela misericórdia do Senhor. Oramos, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Amém. Nós vamos